Torcedor do São Paulo, bom dia, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando essa decisão de amanhã. São Paulo recebendo o Botafogo no Morumbi, jogo da volta, quartas de final da Libertadores. Primeira partida 0-0 do Newton Santos e amanhã essa decisão aí, o São Paulo vai com tudo em busca da vaga na semifinal. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Como é que você imagina esse jogo de quarta-feira que a gente vai mostrar entre São Paulo e Botafogo no Morumbi? Cara, jogaço, eu até ia comentar agora nesse jogo, é engraçado, o futebol é engraçado, né? Que em uma semana o Botafogo pode ser eliminado da Libertadores e o Palmeiras já dando farol alto no Brasileiro. E pra mim, disparado, é a melhor equipe do futebol brasileiro, é o que joga o futebol mais atrativo, né? Que você para pra assistir, joga no campo adversário, cria situações de gol. Mas futebol é assim, pode acontecer qualquer coisa e o São Paulo pode eliminar o Botafogo já mostrou isso no primeiro jogo, sofreu uma série de ameaças, né? E conseguiu trazer um 0-0 pro Morumbi. E no Morumbi, querendo ou não, São Paulo ele tem um favoritismo, sabe jogar competições internacionais, já tem 3 Libertadores na sua história, o Botafogo vem com uma equipe muito forte. Mas você vê algum favoritismo nesse jogo de quarta? Pelo fator casa sim, não dá pra deixar assim, isso de lado. O Botafogo é muito melhor que o time do São superior, Paulo. mas o fator casa e Libertadores no Morumbi, a gente sabe que tem um negócio diferente, né, Luiz, no Morumbi, mas o Botafogo tá muito vivo nessa disputa, sem sombra de dúvida. É o melhor time, mas eu vejo o São Paulo com muita força jogando dentro do Morumbi. Se a última apresentação do Botafogo antes desse jogo não poderia, do ponto de vista moral, ter sido melhor, o gol na última bola, num clássico, era o São Paulo, tudo bem, utilizando-se de 9 reservas no início da partida, só Bobadilla e Lucas, não foi nada legal. O São Paulo saiu na frente, teve 15, 20 minutos muito bons, iniciais, Luiz Fabiano, mas depois o Internacional dominou completamente a partida, 3-1, talvez até tenha saído barato. É aquela coisa, se a gente só fizer 15 minutos aqui do programa bons e o resto é uma tragédia, não vale de nada, né, Luiz? É verdade, Plirra. O São Paulo arriscou e dessa vez deu errado. Das outras vezes tinha arriscado jogar com o time reserva e tinha dado certo. Não, mas um time reserva é diferente, né? Por exemplo, contra o Cruzeiro, eram 3 zagueiros, um volante de marcação. Não tinha volante. Ontem era Lille 4 e sem volante. Sem volante. Vamos sem volante. Linha de 4 uma com o Michel na escalação meio esquerda. inédita. Lateral. Pra que volante? A gente acabou de falar que quase não... Você falando do Corinthians, que quase não importa se Isso tem jogadores foi uma fortes no meio surpresa. campo. Uma surpresa até os primeiros 15 minutos. Eu achei que, nossa... São Paulo foi bem no Foi bem. Depois foi envolvido totalmente. O time do Inter é muito bom, né? Muito bom. É o time titular, né? Do Inter. 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Um empate e 5 Eu acho que tem algumas coisas que o São Paulo pode tirar desse jogo em relação ao jogo do Botafogo. Os 2 gols foram de pressão no campo de ataque e o que eu notei, tu falou dos volantes, né? Ok, eu acho que os volantes dão uma proteção, que nem o Fábio falou, uma força física, de repente... Mas eu acho que o que mais importa é a postura. E o Inter foi muito mais agressivo, o Inter foi muito mais forte, muito mais intenso. Tu via assim a marcação, os caras do Inter correndo sempre pra frente pra pressionar o cara da bola, tanto que os 2 gols saíram assim. E o São Paulo mais guardando posição. Óbvio, aí a gente tá com 9 jogadores reservas, não tem os mecanismos bem concatenados, aí o que tu faz? Tu vai correr e sai da pressão, tu começa a fazer o quê? Tu vem pra trás, baixa as linhas pra tentar se organizar, tu não pressiona tanto. Tem uma outra coisa que eu estava conversando ontem à noite com o Lugano, e aí independentemente das peças que você utilize no jogo antes de uma grande decisão, como vai ser de quarta-feira. O Lugano falou, esquece, tá todo mundo com a cabeça no jogo contra o Botafogo, não tem como. Isso é real? Isso é real. Você tem o medo de se machucar, o pensamento... Menos o Lucas, né? O Lucas pediu para jogar. Pediu, mas o Lucas não tá naquele momento... Você que o conhece tão bem, o que você acha que está acontecendo? Não sei, Plirra. Fase mesmo? Talvez ele tenha baixado um pouco com o time também, que não tá também jogando aquele futebol que vem jogando. Mas eu acho que a resposta é quarta-feira. Acho que todo mundo está pensando em quarta-feira. Apesar do Botafogo ser melhor time, legal, melhor time, o momento do Botafogo é melhor, beleza. Mas tem que saber jogar a competição. O Flamengo não é muito superior que o Peñarol? Também é. Tomou em casa. Então, eu acho que o São Paulo soube jogar o primeiro jogo e o segundo em casa, com a tradição que o São Paulo tem, com a torcida apoiando.
o São Paulo equipara com qualquer time, independente do momento do time, do time. Nessa situação ser muito específica, iguala o jogo qualquer um. Iguala, para mim iguala. Na Libertadores, o São Paulo iguala com qualquer um do Brasil hoje. Eu vejo hoje o São Paulo com muitas possibilidades de vencer o jogo. Estou muito confiante que o São Paulo vai passar. Vai ter que jogar bem, hein, meu? Só isso, Pri. Vai ter que jogar bola. Mas o São Paulo costuma A gente jogar fala bem. da tradição do São Paulo, lógico que sim. Enfim, do Morumbi, que é importante o torcedor. Sabe quantos né? gols o São Paulo fez nos últimos 6 jogos? Vai ter que jogar bem, William porque o Gomes contra o Botafogo, Cruzeiro. assim, o Botafogo ele exige demais do adversário, meu. Como o Fábio falou, é um time que já tem uma ideia de jogo, que coloca intensidade na maioria das partidas, que tem uma forma de jogar, né, que sabe usar a movimentação do adversário, enfim, usa o fator campo também, né, jogar fora para usar velocidade. Então é isso, é por isso que chama tanta atenção. Porque o São Paulo, né, enfim, tem bons jogadores, é um time que sonha muito com Mas essa o Libertadores. Botafogo foi encurralado O Botafogo- pelo Palmeiras. Não, é Quando isso. o Palmeiras pressionou. Mas foi jogo bom. Pra... Isso eu quero jogo, dizer não, isso. jogão. Sim, é isso aí. Rapidinho, pra gente conseguir falar um pouquinho de Fernando Diniz no Cruzeiro. Quem passa na quarta-feira, São Paulo ou Botafogo? Fernando Praz. Vai escolher um? É. Acho que o Botafogo passa. Praz, Botafogo, Fábio Luciano. Pedro, não é secar vocês não, mas eu acho que o Vocês? Botafogo... Que isso? O Luiz. Não é secar o Luiz não, mas eu acho que o Botafogo avança. Fabinho. Botafogo nos pênaltis. Luiz Fabiano. Nem precisa perguntar, Pli. Que é tricolor 1-0. Certíssimo. E vamos que vamos. 1-0. Hoje nós tivemos uma... River Plate e Colo-Colo, na ida foi 1-1, River Plate vai jogar em casa. Atlético Mineiro, que perdeu na ida para o Fluminense no Maracanã por 1-0, joga em casa. São Paulo, que conseguiu um 0-0 contra o Botafogo no Newton Santos semana passada, vai jogar em casa também. E o Peñarol conseguiu vencer fora de casa o Flamengo por 1-0, vai defender esse placar jogando em seus domínios. E aí eu pergunto para vocês, nos confrontos envolvendo brasileiros, qual é o mais complicado, Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Tudo Jean, ao ótimo. professor Calçado, aos fãs do esporte. Decidiu começar por mim, é isso? Claro, claro. Bom, vamos lá. Critérios você não me pergunta. Eu não sei o que pensam os colegas. Eu desconfio que vão Desestabilizou. Desestabilizado. Não, é difícil de estabilizar, sabe disso, né? Mais fácil o contrário, mas tudo bem. Opa! Mas vamos lá. Tô falando, deixa o problema. Agora eu vou falar sério. Me apegando às possibilidades dos times, força dos elencos, futebol que vem mostrando, que contrapõe um pouco essas duas outras coisas que eu falei, e eu já pensei no Flamengo, obviamente. Eu acho que acho que o Atlético não vem jogando bem. Tem que fazer um jogo para ganhar, e o Atlético só conseguiu ser um pouco melhor quando ele fez um jogo para não perder. Então eu acho que a missão do Atlético é muito difícil, mas possível, porque se fizer um gol é um mata-mata. Acho que o Botafogo é consideravelmente melhor que o São Paulo, tanto que se fala do Morumbi, da torcida, com razão, da tradição, mas ninguém entra no assunto dos times, Sim. porque aí, obviamente, todo mundo vai achar que o Botafogo classifica. Então, eu acho que a missão do São Paulo é mais difícil que a do Botafogo no jogo. Tá. E eu acho que de todos os brasileiros, todos têm missões difíceis. Então, todos os jogos estão abertos. Eu acho que a menos complicada, por incrível que pareça, é a do Flamengo. Me explica isso. A diferença técnica, individual... E o momento? Então, é por isso que eu, na abertura, falei que isso contrapõe as outras duas questões, são possibilidades, elenco, etc. Mas eu penso muito no mata-mata do seguinte jeito. Vamos supor que o Flamengo faça um gol em Montevidéu. Tá. Peñarol vai ter que jogar, que ele vai continuar no contra-ataque e tal. A coisa pode virar. E vira muito. Vamos supor que o Botafogo faça um gol no Morumbi. Eu acho que o Botafogo vai criar alguma chance. O São Paulo tem força para virar? O Atlético, se o Fluminense fizer um gol, tem força para virar? Então, eu acho que de todas essas circunstâncias, eu acho que é mais fácil o Flamengo achar um gol contra o Peñarol. E se fizer isso, eu acho que a chance do jogo virar, ou pelo menos do clima ficar favorável ao Flamengo, é grande, até porque a diferença técnica, quando a gente compara os times que vão entrar em campo, Fluminense contra Atlético, São Paulo contra Botafogo, Flamengo contra Peñarol, é muito maior do Flamengo contra o Peñarol do que o das outras equipes. Teoricamente falando. Então, eu ainda vou me apegar a isso e acho que de todas as missões, todas difíceis, não estou falando que
quem vai passar, eu acho que a menos difícil, apesar de ser difícil, é a do Flamengo no Uruguai. É o São Paulo e Botafogo. Diga. Qual tem que ser a tática dos dois? Porque assim, se o São Paulo se lançar à frente, para o Botafogo é uma delícia, né? É um prazer, né? O que o São Paulo tem que fazer? Qual é a tática do São Paulo? E o Botafogo? Tem que jogar do mesmo jeito que jogou em casa ou é diferente também? A gente falava disso semana passada. O Botafogo tem repertório para jogar como ele quiser. Ele pode jogar marcando alto, bloco médio. Se quiser baixar um pouco a defesa é consistente, tem um contra-ataque muito forte, atraindo o São Paulo para criar esse espaço para o contra-ataque. O Zubeldia não tem, por causa do elenco, essas mesmas possibilidades. Por exemplo, o São Paulo quer uma jogada de velocidade pelo lado. Ele tem hoje o William Gomes ou o Eric. O Eric dificilmente joga. O William Gomes subiu há pouco tempo da categoria de base, um atleta muito promissor. E para jogar ali, ele tem que marcar o Vitinho, que não é um jogador tão fácil de ser marcado do mesmo lado em que atua o Luiz Henrique. Ou seja, a proteção ao Wellington precisa ser boa. O São Paulo volante... Que não foi no jogo de ida. Não, a proteção não no primeiro aconteceu. tempo não foi, quando jogou com linha de 5, linha de 3, ficou perdido. Quando jogou com linha de 4, melhorou um pouco. Eu acho que é possível jogar com linha de 5 e ter essa proteção. Aí é o encaixe da marcação do jogador que está pelo lado na linha de 5, sair para fazer a marcação um pouco mais à frente e a linha de 5 atrás fazer uma linha de 4 com os jogadores entendendo como cada um tem que se posicionar. Não sei se o Zubeldia teve tempo de treinar isso. Acho que para o São Paulo e para a torcida, acho que sai um gol no começo, as coisas mudam, mas em tese é um jogo de muita paciência. Jogo tenso. É um jogo de São Paulo tirar a velocidade do jogo, entender a hora de atacar, não se lançar à frente dando todo esse espaço para o Botafogo. O Botafogo tem uma coisa que me chama um pouco a atenção. Em alguns jogos o Botafogo, a partir ali de um certo momento, inclusive aconteceu isso no Rio de Janeiro, uns 20, 25 minutos do segundo tempo, fisicamente ele cai um pouco, né? E aí dá para jogar mais intenso, contra o Botafogo, né? porque é muito intenso. E tem jogado boa parte dos jogos de todos os torneios com a equipe principal, né? Ou mais jogadores com a equipe principal do que o São Paulo tem usado. O São Paulo ontem jogou o 6º jogo, se não me engano, com um time alternativo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo colocou mais jogadores no sábado. E o São Paulo precisa, porque o Botafogo tem jogado aos sábados para jogar no meio de semana. O São Paulo tem jogado domingo, 6h30 da tarde, o que é muito prejudicial para jogar no meio de semana. Como o São Paulo usa um time alternativo, acaba não prejudicando, né? Então, eu acho que é um jogo de paciência, que o São Paulo precisa ter um pouco mais a bola, não se expor tanto, usar mais ainda o Lucas, os seus principais jogadores, tomar muito cuidado, porque a saída de bola do São Paulo é uma saída razoável, ela costuma ser melhor com o Alan Franco, pode errar obviamente, com o Luiz Gustavo, o Carboleiro dele é um pouquinho pior, né? E o Botafogo pressiona bem essa saída de bola, porque o Lucas não é um cara para receber a bola atrás, é para receber a bola mais perto da área. Então o São Paulo tem que usar, como disse o Calçade, fazer um jogo como fez no segundo tempo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no 2-2. O São Paulo foi bem melhor que o Botafogo, para tornar o jogo desconfortável e levar a torcida que vai apoiar muito para dentro do campo. O Botafogo ele pode se adaptar a qualquer coisa que o São Paulo fizer, porque o Botafogo é melhor que o São Paulo. Sim. Tá? Só que a única vantagem do São Paulo para mim é que o São Paulo é um time testado nessas circunstâncias. Ah, mas perdeu do Atlético. Não importa, fez um jogo duro contra o Atlético. O São Paulo gosta desse tipo de decisão. Como está a mobilização dentro do clube, se ela é como do ano passado, a confiança dos jogadores, eu não sei. Eu não sei, porque isso conta. Isso conta bastante. Então, eu, por exemplo, no lugar do Zubeldia, farei algumas mudanças que ele não vai fazer. Por exemplo, o Botafogo inverte muito bola. Muita bola invertida. Nas costas, por exemplo, do Rafinha. O Rafinha é um cara que tem que jogar. Por outro lado, quando você olha o tipo de jogo que o Botafogo faz, o jogo pede mais o Ferrarese na lateral, para não ter essa bola nas costas do Ferrarese e alguém entrando por trás em jogada aérea para jogar a bola para o meio. Então são alguns detalhes que o Zubeldia precisa se virar para cuidar, até porque para ele é uma semana assim bem complicada, porque ele joga contra o Botafogo na quarta-feira, ele vai a Brasília, pegar o Corinthians, ou abalado pela eliminação, ou com um nível de alegria enorme, mas com dificuldade de concentração no jogo de domingo. O Corinthians jogou um dia antes, o Corinthians prioriza o jogo do domingo ao jogo de amanhã, sim, de terça-feira, e eu desconfio que se o Zubeldia perde a classificação e perde o Clássico,
ele acabou a vida dele no São Paulo. São Paulo vai cruzeirar. Vai dar uma cruzeirada aí nesse caso. Eu desconfio. Só uma desconfiança, assim. Você acredita nisso? Apesar de achar um enorme erro, tá? Claro, eu também acho que é um enorme erro. Vamos começar a dizer que não está usando os jogadores que foram contratados. Ontem a gente estava discutindo aqui no Linha, inclusive com o Jean. Depois, nesses últimos 15 minutos, é o seguinte. O torcedor São Paulino, quando ganha a Copa do Brasil, ele acha que a Copa do Brasil, do ano passado, ele acha que é o primeiro degrauzinho de uma escada que ele vai continuar subindo. E não é assim. O São Paulo ganha a Copa do Brasil ali, competindo num nível muito alto, no máximo de suas possibilidades. Para ampliar esse leque, o São Paulo precisava de mais essa temporada. Sim. Dar mais alternativas sobre o dia. Pode ser um degrau, mas não necessariamente assim. Por exemplo, você pega lá direito do ataque, ele vive ali e tal, mexendo, fazendo, mas ele não tem um cara que fala assim, esse cara aqui é o dono da posição. O Ferreirinha, ele conseguiu recuperar o Ferreirinha. O grande drama do São Paulo foi que perdeu seus dois volantes, principalmente o Alisson. Então, e ficou difícil para Ficou com o Luiz Gustavo e mais continuar jogando. Isso precisa ser lembrado. Não sei qual vai ser. Precisa ser lembrado, porque senão você coloca o treinador num local, num nível de erro que não é dele. É competir contra um time que também é muito grande. Você precisa entender os contextos, que o Botafogo hoje tem uma capacidade de trocar jogadores e de se manter num altíssimo nível que o São Paulo não tem. Então, por isso que o jogo é muito difícil. São Paulo classificado, elimina o Botafogo, não é que é surpreendente. Nesse nível pode acontecer. Agora, é um baita de um feito. Precisa ser, obrigado por usar feito. Outro dia reclamaram quando eu usei essa palavra aqui. Por quê? Precisa ser entendido isso. O jogo contra o Botafogo... vai lá e demite o treinador. Vai lá e demite o treinador. Nem fui eu, Biner, mas... Não foi você. Não fui eu, mas eu vou te falar. Outro dia eu estava vendo... Você falou que foi um feito 0x0 do São Paulo naquele segundo jogo tempo. Especificamente. Mudar o jogo, colocar de linha de 5 para linha de 4 e segurar o Botafogo. Não era a palavra, o que significava. Exatamente. É verdade. Agora, é isso... O jogo de quarta, ou céu ou inferno para o Zubeldia? É isso. Ganhou, é um gênio, parabéns, o Zubeldia é o maior do mundo, tricolor nas semifinais. Perdeu, o jogo contra o Corinthians já passa a ser o limite. Sabe o que é pior, William? O trabalho dele é muito bom, independentemente do resultado. Mas eu acho que mas eu entendi o que você falou, porque ontem mesmo a gente estava aqui no Linha, já estava escutando e vendo as pessoas já cornetando, chamando até de burro por causa da derrota para o Internacional em casa. É o São Paulo atual. Com um time modificado. Um time totalmente modificado. Fala, Jean. Que beleza. Eu acho que assim... Embora a gente saiba que existe essa maluquice de, primeiro, colocar o Zubeldia num pedestal que acho que ele não merecia ter estado também, né, nesse início de trabalho que ele teve, e depois colocá-lo como grande vilão, o culpado pela eliminação na Copa do Brasil, o culpado por todos os erros e todos os pontos que o São Paulo não conquistou, isso. Isso tem sido a lógica do São Paulo nos últimos 20 anos, quase. Essa loucura de achar que o time é o melhor do mundo e depois de achar que é o pior do mundo, que vai ser campeão brasileiro por pontos corridos ou que vai ser rebaixado, isso é algo que tem acompanhado o São Paulo nos últimos tempos, provavelmente pelo período de dificuldade que o time passou, mas que eu sinceramente imaginei que fosse cessar a partir do momento em que o São Paulo conquistou na temporada passada um grande título. Eu achei que isso fosse dar uma acalmada nessa loucura, nessa insanidade de achar que o técnico é o melhor do mundo, os Zubeldia agora ninguém segura e agora é o pior do mundo. Agora, assim, cogitar, e eu sei que o Bidner não está defendendo, mas cogitar que o Zubeldia seja demitido em caso de eliminação para aquele que é no momento o melhor time do Brasil... Só isso. É de uma insanidade, é de uma maluquice, é de uma loucura completa. Eu acho que isso não nos exime ou não nos impede de fazer críticas pontuais que eu posso achar que é motivo de crítica, o outro pode achar que não é. E acho que a gente está aqui para isso, para discutir coisas que a gente acha que, será que isso faz sentido? Será que não faz? Claro. Eu nem gosto muito daquela coisa, não, errou aqui, errou. É muita prepotência dizer que o cara errou ou acertou. Agora, eu acho que tem coisas discutíveis no trabalho recente do Zubeldia, mas jamais, olhando para o nível de trabalho dele, para o que o São Paulo tem feito na temporada, eu acho que deveria ser motivo de se cogitar uma demissão em caso de derrota, lembrando, para o Botafogo, que é o time que joga
o que joga hoje no Brasil, em todas as competições. Olha o investimento. Todo no mais alto Olha o nível. investimento. Então, tudo bem, ele joga por vários motivos. Acho que é o investimento, é a qualidade Normal do jogar. seu treinador também. Então, assim, porque tem time aí com investimento ao longo dos anos maior do que o do Botafogo e que não consegue jogar o mesmo futebol. Então tem mérito do técnico, sim, tem mérito da direção pelas contratações. Organização, organizou a organização do time. Tem um monte de méritos ali. Que também não significa dizer que o Botafogo vai ser campeão. Agora, imaginar que alguém possa ser demitido porque foi eliminado pelo Botafogo é uma E perdeu o maluquice. Clássico pro Corinthians, em Brasília. Aí é que a coisa Não vai ser no Mas aí Morumbi eu fico porque tem imaginando, tá bom. E quem me encontre um melhor agora. Um time melhor que Não, um treinador. Há um treinador melhor agora? Não, Mas não isso é se, sempre uma discussão. não se possibilita. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro. Mas aí São Paulo não iria nele. Mas aí o Cruzeiro também entra, né? Porque aí são respostas da velha administração do futebol, que você deve ter o conselheiro enchendo o teu saco ali, cornetando, você depende do cara, porque depois tem eleição, tem não sei o quê, e ali o esquema parece política que você conhece tradicional. Tite Flamengo, vale ainda mais sobre isso. E exatamente isso. Aí o presidente ou diretor do futebol tem interesses ali né, para se manter no cargo e fazer com que aquela turma pare de cornetar. É mais fácil você botar uma cabeça ali na bandeja do treinador. Claro. Sempre a culpa é dele, não de quem contratou o treinador. Né? Nessa hora não tem o pai da criança. Esse pai da criança não aparece. O Botafogo trouxe 50 milhões de dólares para mais no ataque. Mas o São deixa eu Paulo contar uma coisa exatamente. já mal li o logo e querem resultado. Calçade, nessa Assim folha funciona. de raciocínio eu pergunto, é o caso do Tite também? Porque nós vamos fazer aqui uma competição e eu quero respostas rápidas, objetivas, diretas. Ok. O São Paulo está numa fase ruim? Sim. São Paulo não está jogando nada? Sim. O São Paulo está numa fase ruim? Não. São Paulo está jogando bem? Mais ou menos. Por que o São Paulo... Agora você pode se desenvolver uma... O que está acontecendo com o São Paulo? Não, o São Paulo, desde o início do ano nós estamos falando. O São Paulo ele vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas a concentração, o time do São Paulo foi o quê? Montado para jogar Libertadores. Se o São Paulo for desclassificado para o Botafogo, é uma grande frustração. E não vai ser campeão brasileiro. Então o São Paulo é um time copeiro. Libertadores, São Paulo final e campeão. Aguarda aí, galera. Mas está jogando mal, você acha? Tá, e principalmente pelo fato da queda de rendimento dos dois principais jogadores do São Paulo, Lucas e Caleri, que são os dois diferentes. O restante do time do São Paulo é comum. Mas a queda de rendimento do Lucas e do Caleri interferiu bastante no rendimento do time. Agora eu quero uma explicação dos senhores. Toda semana eu ouço aqui e ouço nas emissoras de rádio que eu fico ouvindo, nas emissoras de TV, lendo. Tem que priorizar. Poupa o jogador num time, poupa o jogador da partida tal e bota no jogo mais importante. Se o jogo mais importante é aquele, poupa no Brasileiro, põe na Copa, põe no Brasileiro. Aí o técnico do São Paulo poupa o time na partida de domingo contra o Internacional. Jogaram quem? Luciano. 2 titulares. Luciano, que não foi titular na última. Então jogou o Lucas e o jogou. Bobadilha. O Bobadilha que é titular pela lesão do Alisson. O jogo foi 3-1 pro Internacional. Acaba o jogo, a torcida do São Paulo grita. Quarta-feira. A Libertadores virou obrigação. Qual é? Não é mole, não. Isso quer dizer que a torcida estava invocada com o resultado, com a exibição e cobrando. Ou isso é incentivo? Não é, mas é quase que padrão de todo mundo. Aliás, já está escrito lá, quarta-feira não é mole, não, qualquer coisa é obrigação. Não, é que é padrão, eu sei. Agora sim, o que adiantou poupar, perder, você não criou um ambiente mais adverso para quarta-feira, o estádio vai estar lotado, 60 mil pessoas, o ônibus do São Paulo vai chegar, a torcida vai carregar o ônibus do São Paulo, vai ter queima de fogo, vai ser lindo. E acho que o São Paulo está no jogo com muita chance. Agora, se a classificação não vier, você falou que é frustrante. É só frustrante? Não, o São Paulo, ele se preparou para a Libertadores. Então, se você não conquistar o objetivo, é um ano que vai por água abaixo. Não, mas eu digo, e a sequência?
Não, a sequência do Campeonato Brasileiro vai brigar para estar ali em cima, para classificar. Não, sequência de ambiente e trabalho. Não, o ambiente fica ruim. O ambiente fica ruim. Eu passei por um momento desse em 2004, quando nós perdemos para o Once Caldas. O momento fica péssimo. Até porque, como eu falei, o time foi montado para Libertadores. 2004 cheguei nessa atmosfera também, ó, tem que ganhar a Libertadores. Chegamos na semifinal, perdemos. Aí, meu irmão, é crise. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que esses jogos todos, Atlético e Fluminense, foi 1-0 pro Fluminense. Então o Fluminense tem uma... Né, mas o jogo é em Belo Horizonte. E esse jogo entre São Paulo e Botafogo, foi 0-0 no Rio, você não tem palpite nenhum. Eu tenho. Não tem nenhuma ideia. Os dois vão para os pênaltis, meu palpite. Os dois vão para os pênaltis? Para mim, os dois vão para os pênaltis. Eu acho que o São Paulo adotou a estratégia correta nesse jogo contra o Inter. Eu acho que adotou. Mas do outro lado também tem estratégia. Então, o ponto é esse. E o Botafogo jogou e não é clubismo, mas eu acho que o Botafogo... Acho não, os números estão... Acho que o Botafogo tem muito mais time do que o São Paulo. E não vai fazer valer campo, mando, torcida, não. Acho que passa o Botafogo. Quero ver os cavaleiros que tem a Nadine. Tem 4 minutos para a Nadine. Você acha que passa o São Paulo? Acho que passa o São Paulo. E não acredito que o São Paulo vá fazer um jogo totalmente aberto. Até porque se o São Paulo for muito pra cima, aí toma um monte. E você? Eu acho que no primeiro jogo o São Paulo foi massacrado pelo Botafogo e o Botafogo deu azar de não ter aberto o placar. Mas o time do Botafogo é melhor. Eu acredito que passa o Botafogo. Nadine Bastos, melhorou alguma coisa a arbitragem? Tá aí, galera, pessoal, já projetando essa partida de amanhã, onde o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi. Vai ter casa cheia, com certeza. Promessa até, né, de recorde de público para essa partida contra o Botafogo. Primeiro jogo 0-0 lá no Newton Santos. E agora o bicho vai pegar no Morumbi. O São Paulo é forte jogando em sua casa, né? Acontece de às vezes perder alguns jogos, mas Libertadores, partida de mata-mata é um jogo totalmente diferente, a atmosfera é diferente. E o São Paulo com certeza vai em busca, né? Vai em busca dessa classificação para a semifinal da Libertadores, né? Já fica aí a expectativa do torcedor para esse jogo de amanhã, e o São Paulo com certeza vai para cima em busca da vitória, né? E quem sabe a classificação. Tem que entrar com atenção, o Botafogo é um time muito perigoso, o São Paulo tem que ter muito cuidado, porque o Botafogo é muito perigoso, né? Tem ali o Luiz Henrique, que é um ótimo jogador, não só o Luiz Henrique, mas outros jogadores também. Mas o São Paulo, por jogar em casa, acredito que tem até não vou cravar com favoritismo, né? Acredito que os dois times chegam aí 50% de chance de classificação, 50% para cada lado. Mas o São Paulo, se souber aproveitar muito bem o fator aí de jogar no Morumbi, né? A atmosfera do seu torcedor, tem tudo para fazer, quem sabe, né, uma boa partida e avançar para a semifinal da Libertadores. O desejo do São Paulo é conquistar o tetra da Libertadores e tem aí essa decisão contra o Botafogo amanhã, na quarta-feira. Deixa seu palpite para esse jogo aqui nos comentários. Tá confiante? Acredita que o São Paulo vai avançar, vai se classificar? Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.